Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sensitivas à Ira. Nesse vídeo eu vou falar sobre os narcisistas, sobre esse transtorno de personalidade extremamente complicado e que tem sido muito estimulado na sociedade atual em que vivemos. Então, a impressão que dá é que tem muita gente narcisista por aí, tá? Ouvi falar de uma porcentagem, assim, de 100 pessoas, 8 seriam narcisistas. 8 pessoas teriam esse transtorno aí. E o narcisismo, ele tá sendo mesmo, assim, é algo que se estimula, né, na sociedade. De diversas formas, né? A sociedade de consumo estimula que as pessoas sejam consideradas melhores, aquelas que possuem valores passageiros, que podem comprar coisas, né? Carros que podem consumir, inclusive aquelas que consomem pessoas, né? Então temos o que? Temos na televisão, nos reality shows, é algo que estimula as pessoas a acreditarem que elas são melhores do que as outras, se elas têm o poder de comprar pessoas ou de consumir ou de serem consideradas belas, e tudo isso são valores passageiros, são coisas transitórias. Então, eu considero o narcisista como um grande egóico, uma pessoa assim que valoriza muito o próprio ego e que, além de tudo, né, por valorizar tanto assim o ego, é uma pessoa de fato muito egoísta, tá? A tônica do narcisista é o seu egoísmo, ele vive uma vida ilusória em função de prover tudo para ele, sem nunca dar nada em troca, tá? Então esse vídeo realmente ele é um alerta, porque em algum momento de nossas vidas nós vamos acabar nos deparando com uma personalidade doentia dessa, e é realmente muito complicado. Só quem convive ou conviveu com alguém assim sabe o quanto uma pessoa narcisista pode ser prejudicial na nossa vida. E eu faço uma analogia nesse vídeo com a questão do vampiro, né? Muita gente fala que o narcisista é um vampiro emocional, e literalmente, né, gente? Porque vamos considerar como vampiro um ser que suga as energias, que não dá nada em troca, é aquele que se alimenta de alguém, de alguma coisa que tem uma vitalidade, e o que o vampiro faz? Ele faz com que a fonte, né, da vitalidade dele vá morrendo aos poucos, e ele vai se alimentando daquilo, ele permanece vivo e bem, porque ele suga a energia, né? Então existem vários tipos de vampiro, tá, gente? Eu estou fazendo a analogia do narcisista, que é um vampiro emocional, com os vampiros da literatura, com esses vampiros que nós conhecemos aí da literatura, dos filmes, tá? E se encaixa perfeitamente também, né? Porque a gente vamos aqui utilizar de metáforas, tá? Vou começar a falar da metáfora do vampiro que suga. Essa é a mais óbvia de todas, assim. Por quê? O vampiro da literatura e dos filmes, o que ele faz? Ele suga a parte vital da vítima dele, que é o sangue, né? E aos poucos, aquele ser, ele vai perdendo a sua força, a sua vitalidade, ele vai minguando, né? Isso no caso do vampiro mesmo, do clássico aí da nossa literatura. E chega a determinado momento que esse ser, ele pode ser transformado em outro vampiro, ou ele sucumbe e acaba morrendo, porque toda a sua energia já foi sugada, tá? E falando do narcisista, do vampiro narcisista, o que o vampiro narcisista faz? Ele suga as energias da sua vítima. Essas energias é o quê? É o nosso tempo,
É o nosso dinheiro também, pode ser o nosso dinheiro, muitas vezes o nosso tempo, a energia do nosso afeto para essa pessoa, a nossa atenção, a nossa energia também de raiva, eles sugam, porque o narcisista, né, ou o vampiro emocional, uma das emoções que eles mais conseguem sentir é a raiva. A raiva é uma emoção dominante nesse tipo de ser, de pessoa, tá? A maior parte do tempo eles estão sentindo raiva de alguma coisa. E é uma coisa que é deles, nós não temos culpa. Agora, se você tá por perto, ele vai sentir raiva de você. Mas não é porque você tem culpa nessa raiva, é porque vem de dentro desse ser aí uma capacidade de sentir muito mais raiva do que qualquer outro sentimento positivo. E é justamente por isso que é muito difícil para o narcisista, ele não sabe amar. É uma pessoa que não sabe o que é amar, não sabe como sentir amor. Então, nós sentimos, assim, muita raiva do narcisista, mas, assim, a gente tem que compreender que é um ser que vive nas trevas, tá? E eu falei dessa parte do suprimento, né? O vampiro, ele precisa de suprimento, que é o sangue. Que tem a energia vital. E no caso do narcisista, ele precisa de suprimento em forma de atenção, de carinho, de afeto, ou mesmo de raiva, ou mesmo financeira, de elogios, enfim. É esse o tipo de suprimento que ele suga da gente, tá? E por que ele vive em trevas, né? Eu disse assim, o narcisista, ele vive nas trevas. As trevas, porque o narcisista é um ser extremamente egóico, ele vive do próprio ego. O ego, assim, nós precisamos do ego para estarmos aqui reencarnados nessa vida, cumprirmos as nossas funções e evoluir. O problema é que o narcisista, ele se identifica somente com o ego dele, é uma pessoa pouco espiritualizada ou nada espiritualizada, tá? E isso não tem nada a ver, assim, o narcisista, ele pode ter uma religião, mas isso não significa que ele seja espiritualizado, tá? Em muitos casos até existe muita hipocrisia, no caso dos narcisistas terem a religião, mas eles não trabalham a evolução interior e vivem em trevas. Aí a analogia que eu faço é em relação ao vampiro, o vampiro da nossa literatura, ele se deparar com a luz do sol, por isso que o vampiro ele só pode circular, estar sugando as suas vítimas nas horas noturnas, nas horas em que não há luz do sol, porque se ele se deparar com a luz do sol, ele vira pó. Da mesma forma, pode-se fazer essa analogia entre a luz e as trevas da ignorância mental, daquilo que nos prende às ilusões, das coisas transitórias, passageiras, das coisas do ego, das coisas desse mundo, né? E se ficarmos presos, muito presos a essa matéria, nós estaremos nas trevas. E a luz do sol, simbolicamente, então, seria a luz da verdade, a luz da consciência, aquela luz que nos faz enxergar o que realmente tem valor daquilo que é passageiro, né? Então, essa luz, quando ela atinge, né, os olhos de um vampiro, esse vampiro pode ter 500 anos, né? Ele pode ter 1000 anos como vampiro. No mesmo caso, o narcisista, pode ser que ele demore muitas vidas para mudar, para ele enxergar a luz. E aí a luz acaba com o ego, acaba com todas essas ilusões, transformando essas ilusões em pó. Então tem aí essa metáfora, tá? E uma outra metáfora também muito interessante que podemos encaixar no caso do narcisista vampiro, né? É a metáfora assim de que um vampiro da literatura, ele não pode enxergar o reflexo dele, né? Ou ele não se reflete no espelho porque ele não tem alma. O que nós podemos considerar alma, né? Tem dois significados para a alma. Na espiritualidade, determinados pensamentos acreditam assim que a pessoa quando reencarna, ela deixa de ser um espírito para ser uma alma, né? E depois que desencarna, volta a ser um espírito. E no caso de um significado
mais simbólico, alma seria a nossa capacidade de sentir, de ter sentimentos, de apreciar as coisas, de sentir vontade de viver a vida, de amar os outros, de sentir compaixão, né? Ter alma é sentir compaixão, algo que não existe no narcisista. O narcisista, ele não tem capacidade de empatia, ele não se solidariza, ele não sente culpa ou remorso pelo sofrimento que ele é capaz de causar. Ele não sente, ele não tem isso. Ele se aproxima, então, muito da sociopatia ou da psicopatia, ou pode ter isso, né, correlacionado, dependendo da pessoa. Então, diz-se que ele não tem alma, né? E quem não tem alma não consegue se refletir, não consegue nem se refletir no outro, porque eu não vou machucar um outro ser, porque eu sei que eu também sinto dor, né? E eu sei que isso é incômodo, é cruel, eu não vou fazer isso com um outro ser assim, à toa, principalmente à toa, né? Talvez a gente faça, quem tem empatia, talvez faça para se defender. Mas nós temos empatia, nós sabemos que é errado, porque nós também sentimos as coisas na nossa pele. O narcisista não tem isso, ele não tem empatia, uma capacidade de empatia muito baixa. Então, está aí a metáfora assim, de que não é capaz de se enxergar no espelho ou de se refletir no espelho por causa dessa falta de alma, tá? Então, gente, o narcisista é uma personalidade extremamente difícil de lidar. Se você se deparar com um ser desse na sua vida, você vai perceber que tudo o que você fizer, a pessoa não vai te retribuir. Tudo ela vai sugar como um verdadeiro vampiro. Coisas materiais, as suas emoções e das duas uma, né? Dizem que assim, na espiritualidade, existem pessoas aí que desenvolvem, né? Psicopatia, sociopatia, mas isso daí é mais para quem é espiritualista, né, que vai entender isso, tá? Então muita gente não entende como que pode existir uma pessoa assim que tem um nível de crueldade tão grande. É a mesma metáfora do vampiro. Se uma pessoa é sugada durante muito tempo por um vampiro, o que acontece? Ou ela morre porque acaba a vitalidade dela, ou ela se transforma em vampiro também. Então acredita-se, né? Certos livros espíritas dizem que quando um espírito, uma pessoa sofre muita maldade ou sofre muito ataque de obsessores, ela se torna aquilo também. Ela já tinha uma tendência a ser ruim, né? Porque se não tivesse uma tendência a ser ruim, não sofreria tantos ataques. Mas aí, no caso, se transforma em um psicopata, por exemplo. Em outros casos, não. Aí é aquela metáfora, ou morre, tá? Ou morre, ou desenvolve a maldade dentro de si, tá? E a maioria de nós somos pessoas que nós acabamos sendo extremamente sugados, né, por essa energia maléfica e do narcisista. Então, o conselho é, se afaste dessa pessoa, porque essa pessoa não vai mudar. Esse espírito precisa passar por muitas situações para mudar. É como vampiro, né? Na literatura nós vemos vampiros de 200 anos, 300 anos, Lestat e tudo mais, vampiros de 1000 anos, entendeu? Eles só vão deixar de ser vampiros, né, quando algo acontecer para transformá-los, né? Em certos casos, a luz do sol aí na literatura, em outros casos serem tocados pelo coração, que seria a estaca, tá? Da literatura. Mas isso, para o narcisista, é a sua consciência, o despertar da sua consciência, tá? Então, nós não mudamos os narcisistas, gente. E a melhor coisa a fazer, se você se deparar com um ser desse, é se afastar muito rápido, mas assim, se afastar sem pensar, porque aquela criatura, ela não vai ter empatia, ela nunca vai ter dó de te machucar, tá bom?